Lá, pronto. Bom, gente, então, boa noite a todos, né? Nós somos integrantes do grupo, né, da Comissão de Eventos do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC do Paraná, né? Sede aqui, né, com campus aqui em Curitiba. E esse ano a gente está celebrando 20 anos desse curso de pós-graduação, né, desse programa de pós-graduação, com muito sucesso, né? Porque esse ano o curso obteve nota 6 na avaliação da CAPES, o que é uma grande alegria, porque isso abre portas, isso gera contatos interessantes com outras instituições, abre caminhos, muitas possibilidades, né? E uma das principais questões que a PUC sempre procura fazer é se abrir para a América Latina, para outras universidades, para outros países. Então, como celebração, né, desses 20 anos do programa e da nota 6 obtida, né, junto à CAPES, o programa de pós-graduação, né, em gestão urbana programou uma série de atividades e de eventos para celebrar esses dois marcos importantes, né, dessa pós-graduação, que hoje é uma referência no Brasil e na América Latina. Então, a nossa comissão de eventos, né, somos algumas aqui que participamos, né, dessa comissão de eventos, está aqui a Nicole, a Sara, a Melissa, tem alguns outros que ainda vão entrar, né, eu também. Então, a gente desenvolveu e criou esse evento online, né? Então, o nome dele é Diálogos Urbanos. A ideia é justamente a gente poder dialogar sobre diversos temas de relevância, temas atuais, que incidem sobre a cidade, né? Ou seja, quase tudo, né, gente? Porque a cidade é onde tudo acontece, né? Então, para esse primeiro evento, a gente convidou a Luciana de Fátima Garcia, que está aqui com a gente. Bem-vinda, Luciana, é um prazer tê-la aqui conosco, né? Obrigada por ter aceito esse convite que nós fizemos, né, através da Nicole. E eu vou falar rapidamente, né, um resuminho aqui do currículo da Luciana. Ela é gestora de educação socioambiental da Sanepar há 14 anos, é graduada em ciências biológicas pela Unicentro, especialista em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista também em saneamento ambiental pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, e pós-graduanda em ESG e sustentabilidade pela PUC aqui do Paraná. Então, é nossa colega também, né? Está ali junto com a gente, aprimorando, estudando e buscando conhecimento, né, que vai ajudar todos depois. Então, Luciana, você é muito bem-vinda. Só para todos entenderem, né, os diálogos urbanos têm um formato Petyacutia. O que significa isso? São 15 minutos de apresentação da nossa convidada, e depois nós teremos 45 minutos para debate. Então, a gente quer que todos participem, né? Então, a gente espera a Luciana apresentar o conteúdo nesses primeiros 15 minutos e depois a gente abre para todos participarem, perguntarem, comentarem alguma coisa, né? É importante que seja dinâmico, né? Que sejam realmente diálogos urbanos, né? Então, eu vou passar a palavra para a Luciana e agradecendo mais uma vez a presença dela aqui conosco. E obrigada a todos que estão participando também, né? Então, boa noite a todos e a todas, muito obrigada pelo convite, né, essa oportunidade de compartilhar e trocar experiências, né, porque eu falo assim, toda fala, toda interlocução, ela acaba trazendo muito aprendizado, e eu vejo que esse é o objetivo desse momento, desse encontro, né, essa troca. E a minha proposta, né, então, é compartilhar um pouquinho dentro dessa temática das ações socioambientais e a questão a relação com as mudanças climáticas, compartilhar um pouquinho a experiência da Sanepar dentro dos nossos processos, né, principalmente dentro da nossa área de atuação, que é o saneamento ambiental. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para nós acompanharmos aqui algumas imagens e algumas informações que eu preparei para embasar aí a minha fala. Vocês já estão visualizando a minha projeção? Ah, ótimo. Então, quando a gente fala em aspectos socioambientais na gestão urbana, né, para o enfrentamento das mudanças climáticas, nós temos uma relação principalmente com a questão da ocupação urbana, né? Então, a gente fala em
em ações socioambientais, a gente fala no efeito da ação do homem, na ação antrópica, ao longo da ocupação aí das nossas cidades. Então, essa imagem eu escolhi para iniciar a nossa conversa, porque ela traz uma vista parcial de Curitiba, né, e do Rio Belém, mostra um cenário que é bem diferente do cenário que nós temos na atualidade. Quando a gente fala aí em ocupação urbana, né, nós temos uma relação muito grande com os rios, por conta da necessidade de água. Estamos falando aí nessa imagem por volta aí do ano de 1855, onde não existiam ainda as redes de água em Curitiba, porque o processo, todo o sistema de abastecimento, ele começou no ano de 1908. Então, é normal, é comum, né, que a população ela tenha essa relação com os corpos hídricos, principalmente nas nossas áreas urbanas, pensando na questão de atendimento das necessidades, de comodidade, de ficar mais próximo à água. E isso impactou diretamente na urbanização dos nossos municípios. Então, a colonização, o processo de urbanização, ele foi muito próximo aos rios, que era uma situação habitual na época, né? Aqui nós já temos uma outra imagem aí, trazendo já a questão da Praça Carlos Gomes, né, à margem do Rio Ivo. Aí tem uma imagem assim ao fundo, as lavadeiras, que faziam uso dessa água também para as necessidades, né, básicas do dia a dia. Então, essa proximidade com a água, ir até a água, ocupar as cidades, urbanizar as cidades, considerando aquela necessidade da época, que era ter acesso à água, onde não existiam ainda os sistemas de abastecimento como temos hoje. E aí as pressões da urbanização, elas começaram a causar impactos, alguns positivos e alguns negativos, né, que acabavam se transformando em danos aí na questão da própria ocupação urbana. Então, as comunidades foram se instalando, começaram os primeiros povoados, consequentemente, esses povoados foram aumentando, e com esse aumento da densidade ali populacional desses povoados, foi normal assim a necessidade do atendimento com sistemas, né, de tratamento de água e posteriormente de esgoto. Então, as pressões da urbanização levaram a transformações no espaço urbano, né, para poder atender aquelas necessidades. Então, ali nós temos várias imagens que trazendo também um olhar para Curitiba, do primeiro manancial de abastecimento, a primeira captação, né, de água, a parte dos primeiros reservatórios de água, que eram concepções construtivas que vieram da Europa, as primeiras redes, o reservatório do Carvalho, que é centenário, né, e tem todo esse impacto aí positivo na questão do abastecimento. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa mudança nesse contexto urbano ali da época, começaram também os primeiros impactos negativos por conta da destinação inadequada dos resíduos, da questão também das ocupações em áreas que eram áreas que deveriam ser protegidas, as chamadas áreas de preservação permanente. Então, as pressões da urbanização levaram a adequações no espaço urbano, que hoje vem ocasionando aí diversos problemas, né? Então, foi uma ocupação que na época era aceita, mas hoje a gente tem todo esse reflexo e esse impacto, né, dessa ocupação. E quando a gente fala em mudanças climáticas, essa transformação do espaço urbano, ela levou a muita impermeabilização, né, muito cimento, a muito asfalto. E isso acaba alterando desde o calor mesmo nas cidades, a questão da circulação dos ventos, a umidade, até mesmo o ciclo de chuvas, porque a gente acaba impactando lá naquele ciclo da água que é fundamental para toda essa dinâmica, né, do ciclo da água. Essa questão da impermeabilização, ela vai provocar que quando a gente tem as chuvas, né, aquela precipitação, quando eu tenho um solo muito impermeabilizado, eu não tenho aquela infiltração que vai contribuir para a recarga de aquíferos e, consequentemente, também para devolver água para os nossos cursos de água. Consequentemente, eu tenho uma evaporação mais rápida. Então, eu vou retirar aquela água do solo, vou comprometer a recarga dos nossos aquíferos e, consequentemente, eu estou reduzindo o resfriamento do próprio solo. E aí entra um conceito que é o conceito de gestão ambiental urbana, que
como que eu vou trabalhar essa necessidade da urbanização, essa adequação dos espaços, mas fazendo um gerenciamento desse espaço urbano de forma sustentável. E aí é que entra o grande desafio quando nós trazemos esse olhar para as questões socioambientais. Porque se eu analiso simplesmente o fator físico, solo, água, ou eu analiso a questão ambiental, as interferências dessa ocupação urbana, eu não posso desconsiderar o social. Por quê? Porque eu tenho famílias morando lá, eu tenho uma condição que foi instalada por muitos anos, que vem dessa ocupação que era normal e comum na época onde nós tivemos a colonização das nossas áreas urbanas, dos nossos municípios. E aí é que entra o grande desafio quando a gente fala em gestão ambiental urbana, que é a articulação desses atores sociais que estão interagindo nesse espaço, muitos deles há muito tempo, não é uma situação de ocupação irregular atual, temos realmente áreas novas, áreas de invasão, pressão sobre fundos de vale, mas ao mesmo tempo nós temos condições de áreas já consolidadas, que inclusive algumas já foram até regularizadas e hoje continuam lá causando pressão nessa área natural e que interfere em toda essa questão de ciclo da água, regime de chuvas e tudo mais. Então, hoje o grande desafio é você considerar o fator social. Por isso que nós, enquanto Sanepar, somos uma empresa de saneamento, temos uma atuação com foco em água e esgoto, mas nós também temos a questão muito forte da atuação socioambiental por conta do fator humano. Nós trabalhamos com recursos naturais, a nossa matéria-prima é a água, vem das bacias hidrográficas, mas essas bacias hidrográficas não são áreas de domínio exclusivo da Sanepar. Nós temos nessas bacias hidrográficas populações que moram lá, populações tradicionais, populações que residem há muito tempo e populações que fazem uso desse solo com diversos usos múltiplos e, consequentemente, alguns usos acabam conflitando. Então, nós temos hoje toda essa gama de fatores que a gente precisa considerar quando a gente trabalha com gestão, principalmente pensando em mudanças climáticas, porque Curitiba foi a cidade que mais sentiu, né, no ano passado e no ano de 2021 também, com a questão do impacto das mudanças climáticas. A Sanepar está uma grande obra com uma barragem, mas essa barragem ela envolveu o quê? Desapropriação de áreas, realocação de famílias, mudança de uso do solo, pensando num uso mais sustentável para essas bacias, porque hoje a gente precisa pensar de maneira integrada. Nós precisamos integrar, né, pensando na forma sustentável, o social, o econômico e o ambiental, mas ao mesmo tempo pensando muito nesses atores sociais que estão interagindo nesse espaço. E aí a gente volta, no caso da Sanepar, o olhar para os rios. Por quê? Porque é a nossa matéria-prima, porque esses rios estão sofrendo pressão nas áreas urbanas e é muito comum quando a gente faz o trabalho, analisa assim a questão da urbanização, que por muitos anos os rios foram desconsiderados. Então, hoje, para a grande parcela da população, os rios eles estão imperceptíveis, canalizados, algumas áreas sofreram processos já de aterramento, e isso trouxe também consequências para aquela dinâmica do rio, para a ecologia do rio. Então, hoje, se a gente perguntar onde estão os rios nas nossas cidades, então, muitas pessoas acabam não reconhecendo aquele curso hídrico, aquela área de fundo de vale, aquela área de recarga, que é muito importante para a drenagem, como um curso hídrico. Acabam trazendo esse olhar, minimizando a importância dos nossos cursos hídricos. E aí a percepção dos rios urbanos varia muito, né? Por quê? Porque temos regiões onde os rios acabam, no processo de urbanização, ganhando parques lineares, que, claro, tem um apelo do lazer, mas na maioria dos municípios ele tem esse olhar para a drenagem. Ele vem para resolver um problema de macrodrenagem. E aí essa percepção dos rios varia, porque daí tem outros pontos que esses rios já foram canalizados, que esses rios sofreram retificação de canais, tiveram uma interferência no fluxo daquele rio. E isso tudo acaba impactando, refletindo
na maioria das vezes, como um reflexo negativo sobre aquele corpo hídrico. Então, a percepção dos rios, ela varia muito quanto ela tem essa variação quanto ao uso daquele rio, quanto ao projeto de urbanização que foi utilizado para aquele corpo hídrico, se é para lazer, se é para contenção de drenagem, e isso vai impactando na percepção das pessoas sobre a importância daquele corpo hídrico, pensando numa questão maior, numa questão de resfriamento de solo, de impacto, para tentar amenizar mesmo os efeitos das mudanças climáticas. E essa imagem, ela mostra um pouquinho do que a gente vive de pressões antrópicas sobre os nossos cursos hídricos nas áreas urbanas. Todo o processo de urbanização, aquele aceleramento, né, desse processo de urbanização, e nem sempre existe aquele cuidado e aquele olhar para as áreas que, mesmo sendo urbanas, são áreas de preservação permanente. Então, essa imagem, ela reflete o rio, né, e reflete os impactos que nós temos no entorno, considerando as áreas de preservação permanente. Poucos pontos ali nós identificamos uma mata mais densa, uma mata protegendo, assegurando aquela preservação de áreas de várzea e fundos de vale, e ao mesmo tempo nós vemos aí grande parte desse rio aí imerso a esse cenário urbano ali, canalizado, já teve um soterramento de nascentes, então já teve um impacto muito grande na dinâmica desse rio. E isso acaba interferindo no que a gente chama de ecologia dos rios, que é fundamental para assegurar essa dinâmica da água na natureza, que é fundamental para conter mudanças climáticas. Então, o rio, ele busca um equilíbrio, né? Ele tem o seu curso lá, a sua calha natural para manter um equilíbrio. Toda interferência, todo impacto, a urbanização, as construções que são irregulares, que estão nas áreas de preservação, elas vão alterar essa dinâmica do rio, essa ecologia do rio. E aí é que entram questões de fatores físicos e químicos nesse rio. Principalmente os físicos estão relacionados com os impactos que nós identificaremos na população do entorno, que é o caso da velocidade. Quando eu retifico um canal, eu aumento a velocidade daquela água por ocasião das chuvas. Isso é um fator que contribui para as inundações, para as enchentes. Quando ali tem uma imagem do Rio Iguaçu, né, um dos rios mais importantes do Paraná, nós temos todo esse contexto ali de ocupação irregular nessas áreas de várzea que acabam comprometendo a drenagem da água por ocasião das chuvas, o que acaba aumentando a velocidade da água e, consequentemente, a infiltração não ocorre com a mesma velocidade que um rio, que uma calha de um rio que ainda é natural, que não foi impactada, que não tem construção, impermeabilização. Então, altera a velocidade, que vai promover enchentes, inundações, altera o fator temperatura, que aí já entra numa questão da biota mesmo, daqueles seres vivos que estão naquele rio, interfere, consequentemente, também na questão do oxigênio dissolvido, e assim sucessivamente. É uma série de fatores que interferem na ecologia desse rio, que é muito além da própria questão da mata ciliar ali do entorno. Nós temos diversos fatores que uma retificação de canal, que uma ocupação irregular acaba ocasionando para esse rio. E aí a gente compromete aquela capacidade do rio de se autodepurar, principalmente quando a gente fala na questão, no caso da Sanepar, quando a gente olha daí para o fator esgoto. Porque aí nós temos ocupações irregulares, nós temos concentrações urbanas que não têm toda a infraestrutura necessária ali de saneamento básico e, consequentemente, nós temos um aporte de matéria orgânica para esses rios, e esse aporte ele acaba se tornando contínuo e acaba impedindo que esse rio consiga autodepurar aquela carga orgânica, aumentando os indicadores de poluição daquela bacia, daquele corpo hídrico. Então, além da questão das enchentes, da questão da drenagem, nós também temos uma questão da qualidade da água, que aí entra no que a gente chama de segurança da água ou segurança hídrica, que falar em
ocupação urbana também é falar na questão das áreas de bacias, as áreas de mananciais que precisam também assegurar essa qualidade, que é o que a gente chama de segurança da água. Então, isso também é um grande desafio que hoje, na companhia, nós temos um programa que está sendo implantado específico para a segurança da água, que é olhar para essas bacias e tentar conter essa urbanização que acaba saindo daquela área ideal ali do meio urbano, que acaba avançando áreas que deveriam ser protegidas porque tem um uso nobre que é o abastecimento público. Então, é uma ação integrada na questão, a segurança da água, ela vai muito também com a questão dos planos diretores, com o trabalho dos municípios para conter essas áreas urbanas que acabam avançando para as bacias de mananciais e acabam avançando num sentido de aumentar a ocupação, mas nem sempre os serviços públicos chegam com a mesma rapidez. Então, é muito comum serem implantados concentrações ali habitacionais, mas que não têm acesso a serviços de saneamento básico, e daí são fatores que acabam interferindo na segurança da água. E hoje, se nós analisarmos assim, que instrumentos nós temos para fazer essa gestão, pensando em ações socioambientais que ajudem nesse cenário de mudanças climáticas. Então, uma das questões falando em planejamento urbano são os instrumentos legais que vão direcionar, que vão orientar a ocupação dos espaços urbanos. Então, são os planos diretores dos municípios, as leis de parcelamento de solo, que aí entra muito nisso que eu comentei, a divisão das áreas industriais, das áreas onde você pode construir, as áreas que são bacias de mananciais, que devem ter esse olhar mais cuidadoso com as liberações para ocupações. Então, as leis de perímetro urbano, lei de uso e ocupação do solo também, até o sistema viário, que é um fator importante para a urbanização, a questão das estradas, né, de toda essa questão de locomoção entre os municípios, mas isso também interfere na questão ambiental e interfere também na qualidade da água, né? Os códigos de obras que vão permitir as áreas onde são possíveis nós termos as edificações e as áreas que são não edificantes, então, códigos de posturas, então, são instrumentos legais que ajudam a ordenar essa ocupação urbana e que impactam muito no trabalho da Sanepar como empresa de saneamento, porque quando você tem uma área de manancial, que você está trabalhando com segurança hídrica e um município acaba liberando o loteamento naquela área, você acaba comprometendo toda a qualidade daquela bacia. Então, esses instrumentos, eles precisam ser seguidos e precisam sempre ter esse olhar assim, qual é o uso daquele espaço? Ah, é uma bacia hidrográfica, é uma bacia de manancial, então eu preciso ter essa percepção e esse conhecimento na hora de autorizar construções e tudo mais. Então, os instrumentos legais são fundamentais por conta da orientação do planejamento urbano mais sustentável. E aí nós temos, falando também do saneamento, um outro instrumento que são os planos municipais de saneamento básico. Por conta da revisão do novo marco legal, os municípios precisam construir, consolidar seus planos municipais de saneamento básico, olhando para os 4 eixos do saneamento, e não só água potável e esgoto, mas também para o eixo que é drenagem e manejo de águas pluviais, que aí está muito relacionado com aqueles impactos que a gente viu lá no início, impermeabilização de solo, as áreas que eu preciso manter a drenagem ali, as áreas de fundo de vale, as áreas de várzea, a questão das retificações e canalizações de corpos hídricos, um estudo técnico daquela área para ter um dimensionamento correto, para conseguir conter esse manejo das águas para que ele não se torne nocivo. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico ele é um instrumento bem interessante quando a gente fala em gestão
do saneamento como um todo, que não é só água, esgoto e resíduos sólidos, entra também o eixo que é a drenagem das águas pluviais urbanas, que é o grande gargalo nos municípios, que hoje a gente vê que muito município ele tem o plano de resíduos sólidos, ele investe no plano, né, de investimentos ele acaba demonstrando um interesse na questão do abastecimento público, né, cobertura de água e cobertura de rede de esgoto, mas quando você pergunta assim, mas e o mapeamento da tua rede de drenagem? Você tem esse levantamento? Como que está a macrodrenagem e a microdrenagem no teu município? É o gargalo da maioria das prefeituras. Então, a questão do plano de drenagem, e ele só é lembrado quando acontecem os eventos lá de inundações, de enchentes. Então, esse é um grande desafio, pensar no plano de saneamento básico como um instrumento de gestão para planejamento urbano também, quando a gente fala em drenagem pluvial. E, para fechar a minha fala aqui, hoje nós temos também um outro instrumento que nos ajuda a pensar no planejamento urbano, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 da ONU, né, que traz os ODS. E falando do ODS 6, ele traz muito esse olhar para a comunidade, esse olhar socioambiental, o que a gestão urbana sustentável prevê, ou a gestão ambiental urbana prevê, que é a integração dos atores sociais, que é trazer a comunidade, as comunidades locais, para melhorar, né, a gestão da água e o saneamento, no caso do ODS 6, e quando a gente fala do ODS específico para mudanças climáticas, que é o 13, que ele traz assim como principal objetivo, é emergente e necessário analisar a todo esse contexto de mudança climática e pensar quais são as medidas que cada setor pode adotar para diminuir os seus impactos aí nesse cenário de mudanças climáticas. Aí são vários metas que esse ODS traz. Eu selecionei uma delas que diz o seguinte, que o desafio é promover mecanismos para a criação de capacidades para planejamento relacionado à mudança climática e à gestão eficaz, e principalmente trabalhar com as comunidades locais, mas também com aquelas periféricas, marginalizadas, que ficam alheias aos serviços, que às vezes são vistas, é uma área de invasão, é uma área que está comprometendo todo esse contexto do saneamento e principalmente da drenagem, né? Mas quais são as políticas públicas que podem atender essas comunidades que ficam à margem ou que hoje são comunidades irregulares, que estão passando por um processo de consolidação e vão se tornar comunidades legais, mas que estão em áreas de preservação permanente. Como articular tudo isso? Já são comunidades que estão, às vezes, há mais de 30, 40 anos lá. Vai retirar todo mundo? Ou qual é a estratégia que vai ser utilizada? Então, esse ODS ele traz muito nesse sentido, que o desafio é fazer um planejamento que consiga olhar para a mudança climática e para todo o cenário que vivemos hoje, porém sem desconsiderar aquelas comunidades que estão lá. Porque isso também vai causar um impacto muito grande na gestão urbana se começarmos a partir para a realocação dessas comunidades. Quais são as estratégias que os municípios podem desenvolver para atender esse ODS e, ao mesmo tempo, olhar para esses impactos que as comunidades estão causando lá e acabam trazendo influência, né, na gestão da mudança climática. E nós, enquanto Sanepar, nós aderimos a um movimento da ONU, que é o Movimento Mais Água, que é um movimento que ele tinha 3 compromissos, né? O movimento, a Sanepar aderiu a 2 compromissos, que é a questão do tratamento de água, então ampliar o nosso escopo de atuação, pensando aí em 99%
das pessoas com acesso à água potável, isso incluindo áreas rurais e urbanas, porque hoje como companhia, somos detentora da concessão das áreas urbanas e temos responsabilidade sobre as áreas urbanas. Mas e as áreas rurais, que na maioria das vezes estão localizadas nas nossas bacias, que têm usos múltiplos lá, que têm usos conflitantes com o uso do abastecimento? Como que a gente vai trabalhar com essas comunidades, sejam rurais, de periferia, favelas e tudo mais? E também aderimos à questão da coleta e tratamento de esgoto até 2033, 90% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. Então, também é um desafio muito grande, porque temos municípios com mais de 90%, mas temos municípios com 0% hoje, né, de cobertura de rede coletora de esgoto. Porém, esse movimento, ele tem um outro compromisso, que foi aderido também por algumas empresas na Sanepar nesse momento, não, que é o de resiliência hídrica, que é esse olhar para as bacias. Então, a Sanepar, nesse primeiro momento, aderiu a metas de ampliação, acesso a serviços, e num segundo momento o nosso compromisso vai ser o olhar para as bacias e trabalhar com resiliência hídrica. Mas é um grande desafio. Por quê? Porque quando a gente fala em saneamento e fala em água e esgoto, como eu falei para vocês anteriormente, a gente não pode desconsiderar também a questão de drenagem urbana, que é um grande desafio, e aí entra, como os eixos do saneamento eles têm atribuições divididas, a prefeitura ficaria com essa responsabilidade, mas são eixos que se relacionam e que têm impacto direto, né, na ocupação urbana, tanto a questão da drenagem quanto acesso aos outros serviços de saneamento, que é resíduos, água e esgoto também. Então, essa foi a minha contribuição e eu fico à disposição aí para a gente conversar e dialogar e talvez algum tema também que apareça aí no diálogo, eu fico à disposição aí para nós conversarmos agora. Luciana, muito obrigada, foi muito interessante, né, gente, essa visão tão importante, né, principalmente hoje em dia com essas mudanças climáticas e com a urbanização cada vez mais como é que eu posso dizer, impermeabilizante, né? Ela vai impermeabilizando tudo e a gente esquece que a gente tem que ter essa coexistência com a natureza, né? Trazer ela para dentro, né? Ou seja, não eliminá-la e conviver com ela para a gente manter essa qualidade dela e a qualidade de vida urbana também, né? Então, gente, estamos aí para quem quiser comentar, discutir. Eu estava pensando, porque esse desafio que a Luciana comentou, de como que você vai lidar com a comunidade, né, que está, às vezes, implantada, por exemplo, no caso da barragem do Miringuava, que eu acho que era a barragem que você estava comentando ali, que é o meu estudo de caso. Eles fizeram um projeto gigantesco, inclusive, assim, tentando ver qual que seria a melhor área para alagar, para que menos pessoas fossem impactadas. Né? Isso foi, na verdade, por conta, inclusive, de uma ação civil pública que ocorreu ali, eu acho que em 2002, falei certo? 2008? 2002. 2002, e daí depois ele foi até 2012, e daí a área que foi escolhida era na região da casa do seu Chulis, e daí entrou com mais uma ação, e daí foi para esse lugar onde é agora. E no final das contas, o lugar que é onde é agora era a melhor opção mesmo, né? Porque tinha menos gente no entorno ali da onde vai ser a barragem e menos pessoas tiveram que ser realocadas, né, daquele local. Mas, mesmo assim, eu conversando com a Deise, com a Noemi, elas estavam comentando, assim, a dificuldade, né? Inclusive, assim, o quão era complicado você chegar para a população e você dizer, olha, o teu lugar onde você está morando, você não vai mais poder morar aí. Você vai ter que sair desse lugar, tá com dinheiro para você se virar e se vire. Tchau. Né? Então, assim, era muito complicado. Então, como é que elas iriam lidar de uma boa maneira para que as pessoas não se sentissem tão agredidas também? Então, estou tendo vários projetos, assim, eu acho que de amortização desses impactos, mas, ao mesmo tempo, ainda há uma rejeição, mas é por conta da complexidade. Dentro da tua experiência, o que você tem para me dizer? Eu acho que é uma coisa bem assim, difícil, conflitante, não é?
Sim, porque você tem um interesse coletivo que acaba sobrepondo o interesse individual, mas ao mesmo tempo você tem todo um contexto histórico, um contexto social daquela população que por muitos anos morou ali e simplesmente, como você comentou, por mais que tenha um valor de indenização, tenha esse ato indenizatório, ela aquele sentimento de pertencimento àquele espaço, você está quebrando, você está promovendo uma ruptura ali, você está tirando ela daquele ambiente. Então, isso é um processo muito difícil quando você trabalha, por exemplo, com uma barragem do porte da barragem do Miringuava e que precisa dessa área de alagamento. Isso não é diferente para outras barragens que são para geração de energia, é um processo muito complicado, pensando na questão fator humano. Mas, ao mesmo tempo, todo esse processo ele foi construído em cima do que a gente chama de PDST, que é um programa de desenvolvimento socioterritorial. Então, a ideia do PDST, a proposta do PDST, quando ele foi construído e foi pactuado com o nosso agente financiador, foi analisar todas essas interfaces e todas essas interrelações com a comunidade, com o fator ambiental, né? Então, o fator social, o fator ambiental, o fator de renda dessa população, que é o fator econômico, e procurar minimizar, né? Então, minimizar aqueles impactos daquela ação. Então, é um processo que foi construído, que foi embasado em diagnóstico, foi levantada toda aquela característica da população e seu modo de sobrevivência, até para pensar em estratégias para que eles pudessem se desenvolver no outro espaço aonde eles estariam migrando, né? Mas, assim, não é um processo difícil, quando envolve a realocação de famílias é muito complicado, é um processo que, independente do porte da barragem ou de uma comunidade isolada que está numa área de invasão, você também fazer a realocação, é um processo que ele tem os mesmos impactos em dimensões diferentes, né? Mas é muito conflitante. É você tirar a pessoa da realidade dela, do local dela, mas você pensando assim, poxa, mas tem um bem coletivo maior. Então, é desafiador, é um trabalho que envolve conhecimento daquela população, porque, como você falou, às vezes você está quase chegando no final, e daí você tem uma nova ação ajuizada lá que acaba parando você dá um passo atrás e vai ter que retornar todo o processo de negociação. É muito essa questão de negociação e de conversa e de trabalho para aquela comunidade para mostrar o benefício, né, que nem sempre aquela população que está sendo realocada enxerga naquele momento. Por causa da resistência, né? Porque que nem ali naquela região tem algumas propriedades que estão há gerações, né? É uma coisa assim, não é de ontem que eles estão ali. Eles estão desde que os imigrantes vieram, então, são, se não me engano, poloneses e italianos que estão ali, né, produzindo daquele jeito, daquela maneira, com a metodologia, daí chega um pessoal dizendo, olha, vamos tentar mudar aqui a maneira como você faz, né, o seu cultivo, porque vai ser melhor. Mas para eles, eles sabem que daquela maneira como eles estão fazendo é produtivo. Então, é muito complicado também você tentar fazer mudar a cabeça deles, né? E mostrar e convencer aquelas pessoas e que realmente talvez fosse melhor eles fazerem de uma outra maneira e que a água é um bem de todos e que todo mundo ali vai precisar, não é uma coisa assim, uma pessoa só, né? É toda as pessoas dali, inclusive numa dimensão maior, né? No caso seria de Curitiba e a região metropolitana. E você tentar explicar isso para eles e fazer eles compreenderem é uma coisa muito complicada, né? Isso que eu estou percebendo, assim, eu acho que é muito interessante assim, entender E é uma questão assim de você associar o conhecimento técnico daquele projeto, daquela barragem, e ao mesmo tempo ter essa sensibilidade quando você trabalha com a comunidade, porque como você trouxe, no início o projeto, o primeiro projeto, ele previa uma realocação muito maior de famílias, mas com o desenrolar de todo esse processo, de toda essa negociação, de todos esses conflitos que chegaram, algumas questões, tanto eles tiveram que fazer concessões, a comunidade que estava lá, quanto nós enquanto projeto, né, de alagamento. Então, algumas famílias
nem entraram daí na lista de realocação e acabaram entrando numa proposta de conversão da propriedade, que seria a conversão para uma prática mais conservacionista, para uma prática de uso sustentável daquele solo, que trouxesse um menor impacto para que eles não precisassem ser realocados. Então, tudo isso é uma questão que, à medida que você vai construindo esse projeto, que aí é paralelo à obra de engenharia, então tem a obra de engenharia, todo o impacto e o benefício que essa obra trará para aquela comunidade, e muito maior ali por conta do município de Curitiba e toda a região metropolitana, mas, ao mesmo tempo, você adequar, pensando daí na questão social, esse plano de desenvolvimento socioterritorial. Então, é uma questão assim de você integrar conhecimento técnico, a realidade que você encontra, e daí, no final, você construir esse grande projeto aí de desenvolvimento socioterritorial. Alguém quer comentar alguma coisa? Diga, Débora. No microfone. Microfone, Débora. Não estamos te escutando. Desculpe. Não, primeiro, se alguém quiser comentar alguma coisa a respeito dessa questão, porque eu tenho uma outra pergunta para fazer. Então, se alguém tiver alguma questão, gente, fiquem à vontade. Né? Bom, então eu vou fazer minha pergunta, Luciana. A gente trabalha muito com o desenvolvimento de bairros planejados, né? Novas áreas urbanas, requalificação urbana, né? Lá no escritório, o nosso universo de trabalho são as cidades, né? E o que a gente tem buscado fazer, assim, já há bastante tempo, na verdade, é assim, é seguir a cartilha curitibana, entre aspas, né? Que é essa pegada da macrodrenagem, trabalhar com as lagoas de retenção e áreas permeáveis, né? A gente sabe que na questão da regulação, né? No caso do plano diretor e leis de uso e ocupação do solo, leis ambientais, a gente tem, né, as unidades de conservação, a gente tem toda uma, né, como você falou, o próprio plano de saneamento. Então, assim, tem um arcabouço legal que trabalha com essas questões técnicas e, como você bem falou, também socioambientais, né? Porque, afinal de contas, a gente está tratando de pessoas que moram em lugares e que compartilham daquele espaço, né? Então, isso é importante. Mas a minha pergunta é sobre como é que eu posso chamar isso? A gente tem trabalhado, a gente chama, né, informalmente, de infraestrutura verde, porque a gente tem trabalhado com essa base ambiental, então ela é que conduz o projeto, né? Então a gente tem as infraestruturas cinzas, digamos assim, então tem a infraestrutura verde, né? As Então, soluções como que a gente baseadas na faz? natureza. Isso, né? Então, o Jaime brincava com a gente, ele falava assim, gente, vamos desenhar com a água. E é muito bonitinho isso, né? Porque é bem poético, mas é verdade. Vamos desenhar com a água, de onde a água vem, para onde a água vai, onde ela está, né? O terreno é plano, não é plano, ou seja, detalhes de topografia, de bioma, né? de cursos d'água que existem ou não, nascentes, tudo isso que você colocou. Mas a gente tenta criar um sistema que trabalha de forma conectada com vários aspectos na cidade, né? Então, a gente tem os cursos da água, a gente tem a possibilidade de criar diversos espaços permeáveis, né, para essa água ir freando e ela vai sendo absorvida ao longo do percurso. Então, a gente tem praças, parques, claro, né? A gente tem essas lagoas de retenção, como a gente vê em alguns parques de Curitiba, e também tem aqueles canteiros de chuva, né, que ele tem um formato em depressão, assim, né, virado justamente para poder essa água frear. Tem as valetas, né, as biovaletas, e a própria arborização urbana, né? Então, assim, tudo isso junto, a gente entende que isso ajuda nessa coexistência, na qualidade urbana, na preservação dos corredores de biodiversidade, né? A gente tem um mosaico ambiental, e aí permanece, né, também a fauna, a flora também permanece, né, de uma forma, porque a gente procura usar o bioma local. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: a Sanepar tem algum trabalho de absorver essas técnicas, digamos assim, no trabalho, digamos, tradicional ou convencional das tubulações e das infraestruturas já que a gente já conhece, né? Quer dizer, existe alguma proposta de associar essas duas coisas?
Então, a nossa área de pesquisa, ela tem trabalhado muito com esse olhar para as soluções baseadas na natureza, né? Então, trazendo esse aprendizado do natural para as nossas intervenções, né? Então, hoje, as redes, elas ainda são muito tradicionais, rede de água, rede de esgoto, mas nos nossos espaços, quando a gente tem uma intervenção estrutural, a gente já tem procurado trazer esse olhar. E eu vejo que todo esse conhecimento que vocês trazem para as comunidades é um grande desafio que há tempos a gente vem querendo implantar enquanto empresa nas nossas áreas de empreendimentos, porque hoje, assim como foi desenhado para a barragem do Miringuava, cada empreendimento que a gente atua no município, a gente constrói um projeto técnico-social. E esse projeto técnico-social, por muito tempo, ele ficou limitado a algumas ações. Hoje a gente já está conseguindo incorporar hortas urbanas, incorporar a questão de compostagem, a questão de trabalhar com os jardins de mel que Curitiba desenvolve, que é assim, para usar vazios urbanos lá, começamos a consolidar alguns projetos também, então hoje a gente atua em alguns municípios, a gente leva para as comunidades também, para ter mais essas áreas onde a gente tenha a infiltração, onde a gente tenha praças que sejam de lazer, mas que também tragam esse verde, resgatando, né, esses espaços verdes aí para as comunidades. Mas ainda é muito pequeno na Sanepar, porque ainda o foco está muito centrado nas nossas áreas operacionais e nas áreas onde a Sanepar tem uma intervenção direta. Então, ainda é um grande desafio trazer isso como prática e levar isso para todas as comunidades onde a gente atua. Então, eu vejo que ainda é meio incipiente. Então, são algumas práticas que a gente desenvolve, mas ainda existe um longo caminho para olhar. Por quê? Por mais que a gente tenha uma corrente que diz, não, mas o nosso negócio é rede de água e rede de esgoto, mas hoje a gente vê o impacto que é uma comunidade que não tem esse planejamento e esse olhar para o planejamento urbano que vai impactar na nossa própria operação. Um exemplo bem claro assim, nós temos municípios que não têm rede de drenagem, que não olham para essa questão da drenagem, e o que a comunidade faz? Ela drena toda a água de chuva para a nossa rede. Aí nós temos vários problemas operacionais. Então, eu vejo que ainda são ações pontuais, mas que é um grande desafio, que a gente vai ter que começar a olhar essas áreas urbanas onde a gente tem a intervenção com as obras, com esse olhar geral, macro, como vocês estão fazendo. Então, não é só olhar a rede de água e a rede de esgoto, você olhar aquela comunidade e tentar aproveitar a questão topográfica, a questão, né, de alternativas ali que a gente possa implantar para melhorar essa convivência, né, entre as pessoas e a questão da urbanização e aquele meio ali que as cerca e que é tão importante. Mas ainda é bem incipiente nesse sentido. Isso é uma coisa que eles estão implantando bastante nas áreas rurais, né? Onde não tem como ter as redes de esgoto, né, e de saneamento. Existem alguns projetos, inclusive da GEPIM, eu acho que você deve conhecer, Que de são as implantação wetlands. as wetlands, que é muito legal. E é um Isso. trabalho de formiguinha, assim, mas as meninas são muito empenhadas e fazem um trabalho muito legal de conscientização, né, dos proprietários e também da implantação. Elas fazem todo o trabalho, é muito bacana. Assim, a nossa área de pesquisa tem muita coisa acontecendo, mas como eu falei, ainda está engatinhando, né? São ações que em alguns municípios já são implantados alguns pilotos, mas assim, o desafio agora é tornar isso, conseguir pulverizar ao longo dos municípios onde a gente atende. Então, trazer essas experiências que vieram da pesquisa, né? Que tem já todo esse know-how aí de resultados, de conhecimento técnico, mas começar a implantar e aumentar a escala de implantação. Esse que é o grande desafio, porque a gente tem ações, mas ainda a gente tem esse grande desafio de ampliar essa atuação e conseguir levar para mais comunidades esses benefícios. E vocês têm parceiros, né? Se não me engano, acho que a TNC e a GIZ são
são bem focadas nisso, né? E ajudam vocês nesse processo, não é? Sim, sim, a gente tem cooperações, né, tanto em nível nacional quanto internacional, que fortalecem a nossa área de pesquisa. Então, hoje, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, ela tem trabalhado com esse olhar mais ampliado das ações, não só focando o processo água e processo esgoto, e através dessas parcerias. E é isso que acaba validando essas pesquisas e apresentando-as como possibilidade de implantação e ampliando, né, essa implantação nos municípios. Até por conta dos exemplos que eles têm de implantações internacionais, eles trazem já um know-how para cá, né? É óbvio que a gente tem que ter essa capacidade de adaptar para a nossa realidade, né? Para o nosso bioma, mas a maneira de como se faz já vem, né, de uma maneira um pouco mais consolidada, né? Eu não sei se você Sim. conhece a professora Tamara, da UTF-PR. Não conheço. Ela estudou na Alemanha e trouxe para cá a técnica das wetlands. E daí foi a partir do estudo dela, de pensar como que poderia fazer para adaptar aquela forma que ela aprendeu, né, de como que deve ser feita as wetlands. Ela começou a estudar o bioma nosso para saber quais poderiam ser as plantas e fazer de uma maneira com que isso não impactasse tanto o nosso meio. E esse é um exemplo que eu adoro, assim, eu acho que ela foi muito feliz nessa maneira, porque é isso que eles utilizam, inclusive, né? Sim, além da parceria com a TNC, com outras cooperações internacionais, por exemplo, a gente teve por muitos anos uma cooperação com o Japão. Então, por exemplo, dessa cooperação técnica com o Japão, vários resultados de pesquisas, nós tivemos pesquisadores nossos que foram fazer essa missão, que é a missão JICA lá no Japão, e eles trouxeram situações assim que eles viram lá, mas que eles adaptaram para a nossa realidade e hoje fazem parte aí de estruturas nossas. Um exemplo bem interessante é a questão da gestão de reservatórios, porque a gente tem a implantação do reservatório, que é todo aquele contexto de obra, mas aí você tem um contexto de operação. Por quê? Porque aquele reservatório, ele é um ambiente diferente de um rio, né? Quando você tem uma represa, você tem um ambiente mais lêntido, que a gente chama na biologia, que é um ambiente que é mais suscetível a interferências e, consequentemente, a problemas ambientais. Então, essa experiência das represas que os nossos pesquisadores trouxeram do Japão, eles começaram a implantar em represas que são operadas pela Sanepar, principalmente pelo controle de algas, né, de eutrofização, que é aquele aporte de matéria orgânica que acaba comprometendo aquela biota lá e acaba alterando a qualidade da água também. Então, várias pesquisas. E daí é interessante porque de uma pesquisa acabou se tornando também uma mudança no processo operacional, que a gente tem, por exemplo, na cidade de Ponta Grossa, que nós utilizávamos 100% de uma água de represa e tínhamos muito problema com a eutrofização, tinha o boom das algas lá, era um problema gigantesco, porque ele alterava todo o sabor da água, a água não pode ter sabor e ela tinha sabor, então era um problema muito sério que a gente tinha, inclusive com algumas algas bem tóxicas. Aí, da pesquisa do trabalho para a gestão de reservatórios artificiais, que o pessoal trouxe lá do Japão, depois surgiu uma outra cooperação com uma missão francesa, e hoje a gente tem uma ETA, que é uma ETA ActiFlow, que no Paraná é a única, que é um tratamento com microareia. Então, também dá para a gente analisar assim, que é um resultado de um problema ambiental que tínhamos na represa, que mesmo com todo aquele conhecimento que eles trouxeram para melhorar a gestão do reservatório, as algas ainda estavam lá, ainda existia um impacto, porque é uma represa muito grande que ela passa por 3 municípios e ela abastece a cidade de Ponta Grossa. A gente reduziu a captação nessa represa e, ao mesmo tempo, teve que buscar uma nova tecnologia para tratamento. Então, dessas cooperações técnicas, principalmente tanto nacionais quanto internacionais, vem muitas das soluções que a gente pode trazer para os nossos processos. E sobre o Rio Belém? Porque, assim, esse é o caso clássico aqui de Curitiba, né? O nosso Sim. rio que é o símbolo,
foi as margens dele que Curitiba nasceu, mas ele ele tem umas questões muito complexas em relação a ele. Inclusive, assim, eu lembro de uma vez que o meu orientador, ele pediu para mim para eu desenhar como que seriam as malhas urbanas. E eu fiz um monte de quadradinho, né? Que nem todo mundo faz. Daí ele olhou assim, mas olha, cadê o rio aí? Todo mundo tem essa visão, a gente esquece de pensar e de planejar a cidade por conta também, né, do leito aquático, porque o Rio Belém, por exemplo, a maior parte dele está canalizado. E eu sei que vocês, não sei se, eu acho que eu escutei isso, que vocês estão com um projeto de recuperação do rio, não estão? Isso, na verdade, é assim, a Sanepar ela tem um projeto que chama Programa de Revitalização de Rios Urbanos, que é justamente pensando em todo esse contexto que você trouxe, dessa percepção da questão do pertencimento das pessoas nas bacias hidrográficas urbanas, né, porque é comum você esquecer, né, como você falou, na hora que você desenhou, você acabou compartimentalizando o rio e acabou desconsiderando o curso dele, a calha d'água, né, todo o seu curso. Então, o PRRU ele já foi aplicado no Rio Belém há uns 6 anos atrás, e ele acabou se tornando no início era um projeto piloto, e depois ele se tornou um projeto já consolidado na Sanepar, e que agora ele está sendo resgatado novamente. Parou na época da pandemia, e agora ele está sendo resgatado e vai começar pelos rios de Curitiba. Então, a proposta do PRU vai começar pelos rios de Curitiba. Qual é o objetivo desse projeto? Então, é um projeto para você revitalizar o rio urbano mesmo. Como que você vai revitalizar? Primeiro, fazendo um diagnóstico desse rio. Então, você faz um diagnóstico, desenhando toda a calha dele, utilizando mapeamento, né? A gente tem todo o curso do rio, você vai mapeando e você vai identificando onde ele está canalizado, onde ele ainda tem áreas abertas, e, consequentemente, você vai elencando alguns sistemas de monitoramento. Você vai monitorar oxigênio dissolvido, você vai monitorar pontos onde tem problema de lançamento de esgoto in natura, onde você tem ocupação irregular, que está prejudicando ali, porque deveria ser uma área de fundo de vale, área de recarga de aquífero e assim por diante. Então, você faz todo um desenho dessa bacia hidrográfica e você inicia os monitoramentos. Então, nós temos um monitoramento que é pelas margens, um monitoramento que é dentro do curso, e nas regiões onde está canalizada, a gente consegue fazer uma espécie de uma filmagem da rede, que daí a gente utiliza o nosso aparelho de telediagnóstico, porque ali em Curitiba tem pontos canalizados que quase a pessoa consegue passar em pé, mas nós temos canalizações que é aquela questão da falta de planejamento, são canalizações com um dimensionamento, umas muito grandes, outras muito pequenas, e assim por diante, que acabam comprometendo o fluxo desse rio. Então, onde não é possível percorrer o curso, é feito o telediagnóstico. E esse telediagnóstico, o que ele identifica? Pontos de lançamento de esgoto in natura, né, da casa dos moradores, mas também identifica até alguns problemas de rede, por exemplo. Às vezes você tem um rompimento numa rede de esgoto, que até a população avisar ou alguém perceber, você já teve lá um aporte de carga orgânica para aquele curso hídrico. Então, a gente vai monitorando ao longo do tempo esse rio. Então, externamente, a população, que daí a gente chama de monitoramento participativo. Então, é uma ação integrada, onde a gente vai monitorando esse. Consequentemente, acho que deu uma estabilidade. Voltou? Voltou, agora estou escutando. Votou. Indicadores ali do monitoramento, e vai fazendo uma análise do comportamento daquele rio e vai trabalhando com ações. Tem uma situação instalada, aí você vai monitorando a qualidade desse curso hídrico. Aí é feito também a avaliação do IQA, que é o Índice de Qualidade Ambiental, e vai promover aí mudanças no rio que vão sendo monitoradas pela comunidade, pelos técnicos da Sanepar, das prefeituras e principalmente, né,
pensando na qualidade mesmo do corpo hídrico. Então, esse projeto está sendo resgatado e ele vai começar por Curitiba. Então, já foi formalizada uma parceria com a prefeitura, foram capacitados os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente para acompanhar esse trabalho em rios urbanos. Então, ele chama PRRU, Programa de Revitalização de Rios Urbanos. E vocês pretendem descanalizar algumas áreas? Ou isso... É que, na verdade, é muito complexo, né? Você conseguir voltar, né, a ter o rio a céu aberto. Mas é uma coisa muito legal, assim como... Inclusive de educação mesmo, né? Das pessoas ambiental, porque a maior parte das pessoas não sabe nem qual bacia que elas estão situadas, né? Muito menos se passa um rio perto ou não. E isso também é uma coisa que acaba fazendo com que as pessoas não deem muita bola e, inclusive, achem que elas não têm muito a ver com isso, que elas podem viver como elas quiserem, digamos assim. Exato, e assim, uma premissa da Política Nacional de Recursos Hídricos é que, independente do tamanho do curso hídrico, existe essa necessidade dessa gestão compartilhada, porque a água é de todos, né? Então, na realidade, esse trabalho de pertencimento para as bacias urbanas, o PRRU traz um pouco no monitoramento participativo, que é trabalhar com aquela comunidade, capacitá-la. Olha, esse é um rio, não é uma valeta, como eles chamam, não é um esgoto, porque eles falam assim, tem um rio, não, é um esgoto. Então, é você trabalhar com essa questão do pertencimento e ajudar a comunidade a compreender e se tornar também um fiscal no monitoramento participativo. Então, o PRRU traz muito isso, mas ele também aponta diretrizes, porque às vezes você tem ainda, Curitiba não é tanto, mas você tem alguns vazios urbanos que ainda não tem, por exemplo, cobertura de rede. Então, no PRRU, você vai monitorando todo o rio e você tem um raio-x da bacia. Então, você consegue também até definir investimentos, expansão de obras, tudo isso para melhorar a qualidade ambiental daquela bacia. Quanto a descanalizar, ou seja, ou tornar novamente esse curso, né, a calha livre lá, isso é uma questão que o projeto no raio-x pode apontar. Por quê? Porque se a gente não tem esse planejamento, por mais que seja uma canalização já consolidada, se isso está trazendo impacto, principalmente na questão da drenagem, é uma atitude que o poder público pode atuar ali e fazer uma avaliação dessa intervenção que já foi feita. Isso é possível. A gente já teve histórico em alguns municípios que foi necessário retroceder em algumas decisões aí da macrodrenagem por conta do problema que a comunidade abaixo estava sofrendo no curso desse rio. Então, é uma hipótese que não pode ser descartada, considerando o raio-x que nós tivermos desse rio. Em Curitiba foi trabalhado no Belém, foi trabalhado no Uvu também. Tá, foram esses dois que foram trabalhados, todas as ações, né, foram trabalhadas as ações do PRRU, mas agora a ideia é trabalhar com toda a drenagem. Então, os técnicos já estão se preparando, já estão trabalhando já com os mapeamentos para iniciar o processo do PRRU. Muito legal. Tomara que, né, a gente consiga ver assim, a mudança da mentalidade e também no próprio, né, no urbano, que a gente consiga ver quais uma mudança, assim, né? Porque é uma coisa que eu acho que me incomoda um pouco, assim, essa coisa de esconder, né? Deixar bem lá embaixo, é que nem ali na Mariano Torres, né? Passava, o Rio Belém passa ali, né? E a solução para tirar os ratos e as baratas dali foi canalizar. Simples. Então, é uma coisa que você vai tapando, né? E não deixando a amostra para não incomodar. Mas é importante que incomode. É exatamente, um exemplo bem claro, assim, disso que você acabou de comentar. Então, nós temos a sede da Sanepar ali na Engenheiro Rebouças, né? Vizinho ali do estádio, né? De futebol ali, e ali tem um rio também, né? Então, ali tem toda uma população, tem algumas áreas de invasão e tudo mais. Nós
fizemos uma obra, uma construção de um novo prédio, e nós procuramos a certificação, né, de construção sustentável. Mas um dos pontos que nós tivemos que olhar foi para o rio do lado também, porque existia o rio ali, ele estava fora do nosso, né, do nosso domínio ali da área, mas o que a gente fez? A gente preferiu tirar ali o muro que dividia, né, a nossa construção com o rio, e trazer essa questão da recuperação daquela área de preservação permanente também. Então, esse foi um fator que, para poder certificar a nossa construção, a gente teve que olhar além da construção em si, mas de toda aquela área do prédio da sede. Então, tem um projeto bem grande ali de recuperação e um trabalho daí, claro, dentro do PRRU também com o rio como um todo, mas assim, é a questão de mudar essa visão que as pessoas têm, né, que o rio está ali do ladinho, deixo ele lá e não vai impactar. Então, a gente também teve que mudar, e a gente é uma área que acabamos deixando mais do que é solicitado pela legislação, e daí mudamos toda a nossa questão do estacionamento lá dos funcionários por conta para poder recuperar aquela área. Então, são decisões que você precisa tomar. E aproveitando também, você falou muito da questão da população compreender, então, eu sou da área de educação socioambiental, né? Então, a gente trabalha muito com a comunidade e com as escolas também. Então, um projeto que ele acabou originando do PRRU foi o projeto Sustentabilidade da Escola Rio. Então, esse projeto ele é um projeto para escolas. Hoje ele é uma oficina que a gente contrata e a gente trabalha em 5, 6 encontros com as escolas onde a gente tem obra. E esse projeto ele funciona basicamente assim: você escolhe uma escola, a escola adota um rio, geralmente é o rio que da bacia que ela faz parte. Aí tem todo um trabalho de formação para os professores, para os alunos, eles fazem a aula de campo, fazem estudo do meio, identificam todos os aspectos que estão envolvidos naquela bacia hidrográfica, fazem a análise de impacto. Nós temos uma ficha de campo que eles vão identificando todos os impactos, ocupação irregular, tem arruamento, não tem arruamento próximo ao rio, qual tipo de material desse arruamento, é cascalho, é asfalto, então eles fazem todo esse contexto. E daí eles ganham um kit também, que é um kit didático, colorimétrico, para fazer a análise, para fazer o monitoramento. Então eles vão monitorar as principais análises, oxigênio dissolvido, nitrato, fosfato, por conta de aporte de esgoto e tudo mais. E daí, ao longo, né, geralmente a gente trabalhava ao longo do ano, eles fazem as análises. Então, eles pegam todas as sazonalidades do rio, as 4 estações do ano, e vão fazendo monitoramento. E daí, eles vão criando uma série de dados históricos. E começam as ações, daí eles mesmos criam um plano de ação. Geralmente, a gente trabalhava começou trabalhando com curso técnico em meio ambiente, e depois foi para o ensino médio, porque já precisa ter uma noção de análises, né, de físicas e químicas, né? Então já precisa ter esse conhecimento de química, de física, para poder fazer o projeto. E daí é bem interessante porque eles começam a analisar a partir do momento que, depois do diagnóstico, que eles começam a fazer as análises, plano de ação. Aí, quando começam as ações, aí eles vão monitorando e vendo qual o reflexo disso na qualidade da água. Então, chama sustentabilidade da escola ao rio. Trazer justamente essa visão de pertencimento, que ali tem um rio, e isso acabou em algumas escolas, nós trabalhamos, num primeiro momento, foram 23 escolas do Paraná, depois a gente foi ampliando. E a gente reuniu todas essas escolas num grande evento lá ali na Unilivre, em Curitiba, né? E para troca de experiências. Então, eles viam que em algumas situações os problemas eram similares, outros impactos da urbanização naquele corpo hídrico eram bem específicos daquele município. Então, foi um aprendizado muito rico. E a gente agora continua com esse projeto, só que agora, nesse momento, a gente está contratando onde a gente tem obras, a gente trabalha, principalmente obras de esgoto, porque daí a gente aproveita para ver o impacto da obra naquele corpo hídrico. Muito legal. E é um projeto muito interessante. E alguns saíram dos muros da escola, né? Acabaram indo para a comunidade escolar e para a comunidade mesmo onde a escola está inserida, sabe? Então, foi bem interessante a proposta do projeto. E é trabalhar com educação ambiental, né? Muito legal.
Depois eu te mando. A minha dissertação eu trabalhei basicamente com esse contexto, assim, mas agora, inclusive por conta do tempo, acabou. A conversa estava muito boa. Muito Eu boa gostaria mesmo. de agradecer, né, pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu acho que foi muito rico, foi uma troca muito gostosa e espero que todos tenham aproveitado também. Obrigada, Luciana, né? Foi muito bom. Depois a gente podia manter contato com ela, né, Nicole? Não sei se você tem o Sim. WhatsApp, alguma coisa, se a gente Uhum. quiser trocar ideias. Mas foi Sim, muito sim. bacana, né? Agradecer a sua participação aqui com a gente, de todo mundo que ficou até agora, né, Nicole? E esse é o primeiro de vários, né, gente? A gente está começando hoje uma série de diálogos urbanos, que são esses eventos online de discussão, vários temas contemporâneos, que a gente possa trazer pessoas de fora da academia para nos mostrar esse lado prático, né? O lado do trabalho que está associado à pesquisa, essa experiência tão rica que você contou para a gente, assim, dessas, principalmente essa parte final, eu achei super bacana, porque a gente percebe que a própria experiência vai contaminando a gente de um jeito positivo e a gente vai aprendendo e vai descobrindo que aquilo pode reverberar positivamente na sociedade, né? E trazer novas possibilidades de trabalho também, de pesquisa, de inovação, né? E adequações, né? Mas muito bacana. Muito Muito obrigada a obrigada a todos vocês. por estar aqui, por terem ficado até o final. E, Luciana, eu vou passar a palavra para você. Muito obrigada de volta por esse Muito momento. obrigada a vocês pelo convite, né, pela oportunidade, e também deixo aí a Sanepar à disposição, caso vocês tenham interesse em temas bem específicos, até da área de pesquisa, a gente tem muita questão essa preocupação, né, com os espaços urbanos, por mais que algumas ações, como eu comentei, elas estão na pesquisa e alguns pilotos, mas quando vocês tiverem interesse, a gente coloca vocês em contato com a área de pesquisa para futuras apresentações também da equipe, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a Boa você, noite, Luciana. gente. Boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite.